Santa Maria agora. Apoio Cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Cards. Voltou ainda melhor. Sim. Sistema Integrado Municipal. Trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. No Santa Maria agora de hoje, falamos sobre a Prefeitura de Santa Maria que garantiu a nota máxima no relatório da transparência do Tribunal de Contas do Estado. Para falar sobre isso, recebemos a Controladora-Geral do município, Carolina Salbego Lizovski. É agora, no Telejornal Santa Maria, agora. Para você que nos acompanha pelo canal 19 da NET, bem-vindos! Também uma saudação para quem nos acompanha pelo site santamaria.tv.br e também pelas redes sociais. Estamos no e-mail tvsm@santamaria.tv.br, podem encaminhar sugestões de pauta, interagir conosco também no telefone 3028 3045, acessando também as nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria e no Twitter, @TV Santa Maria 19, no WhatsApp 999671505. Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria, novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Conforme o Tribunal de Contas, o município atendeu integralmente a 24 critérios fiscalizados, o que significa que Santa Maria cumpriu de forma efetiva a Lei de Acesso à Informação. A Controladora-Geral do município nos dá o privilégio e a honra de tê-la aqui conosco, doutora Carolina Salbego Lizovski. Muito obrigado por atender o convite. Obrigada, querida. Obrigada pelo espaço. É muito bom estar aqui contigo. E é um motivo aqui, né, festivo, né? 100% da pontuação, parâmetros de avaliação, mais de 79 itens. 79 itens de avaliação. Por favor, fale mais. Explicite melhor o que foi, o que significa mais diretamente essa pontuação, esse reconhecimento ao município. Então, a partir da Lei de Acesso à Informação, o município passou oficialmente a estar vinculado a essa abertura dos seus dados, dos seus atos, dos seus controles. E as tecnologias nos ajudam muito nisso através do portal de transparência. E esse portal ele é acompanhado anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado, que é nosso órgão controlador externo. Sim. E aí ele fez um manual e ele dividiu 49 critérios e destes 49 critérios, 79 itens que foram durante todo 2018, nessa última análise, verificados. E aí nós temos desde o endereço da unidade de saúde, com o telefone, até os empenhos pagos, os contratos, os convênios, ou seja, tudo aquilo que o cidadão precisa conhecer para poder acompanhar, fiscalizar e fazer esse controle social vai estar à disposição de forma ativa. Ele não precisa pedir, já está lá no site. Então isso é uma conquista muito grande do ponto de vista social para Santa Maria, porque ninguém cuida, ninguém fiscaliza aquilo que não conhece. Certo. Então é com muita alegria que a gente divide isso, que é um trabalho coletivo, é importante destacar isso dentro da prefeitura. Olha, esse dá para dizer que é um marco para o município, porque não é um processo de agora, né? Não, com certeza não. E também é algo que lida com o que a sociedade é chamado de processo, né? De cultura. Exatamente. Vem vindo talvez até alcançar uma geração, até termos o hábito de acompanharmos, não pelo interesse político apenas, mas pelo interesse de sociedade, como você destacou muito bem, né? Exatamente. Na verdade, são duas culturas. A primeira cultura que precisou ser superada, e com muita satisfação a gente diz que a gente já conseguiu isso, é a própria cultura interna, porque o servidor ele vinha de uma trajetória bem colocado, em que ela era encapsulada, a administração, ela era fechada, porque não se tinha o dever de abrir os dados. Então a gente precisou trabalhar essa cultura do servidor entender que sim, ele vai abrir o ato realizado para o cidadão que quer, porque é um direito desse cidadão. E isso já está positivamente superado, porque nós já estamos com essa cultura internalizada no município. E, de outro lado, a cultura da busca. Sim. Porque eu digo assim, a gente tem 100%, nós temos um portal excelente, inclusive os auditores estão aí em auditoria de admissões e mais uma vez hoje elogiaram o nosso portal, mas a transparência vai ser efetiva mesmo quando as pessoas de fato usarem essa ferramenta. Porque ela sozinha, ela
disponibiliza a transparência, mas ela só acontece se as pessoas exercerem o seu controle social. Então, também é a cultura de buscar, de ler, de se informar, até mesmo antes de afirmar alguma informação ou de confirmar algum dado que é trazido por outro meio, olhar no site, que é o lugar oficial, que vai ter recursos, repasses, folha de pagamento, tá tudo lá. Então, a gente tem muita tranquilidade em abrir isso e ter todas essas frentes disponíveis para os cidadãos poderem acessar. Há também em paralelo a isso, algo assim que é, como eu digo, sempre enigmático. O cidadão sempre pensa que o prefeito, que o gestor é dono da sua vontade e, no entanto, ele é preso a todo esse complexo legal, né? Muitos chamam de burocracia, mas que se detém basicamente é um planejamento anterior, né? Sempre do ano anterior para ser feito nesse ano. Isso também consta dessa parte da transparência, né? Toda a parte da legislação, do planejamento plurianual, da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias, está tudo lá, específico, de modo que nada que acontece vai acontecer aleatoriamente da vontade do gestor. Isso aí. Tanto que uma questão que é interessante é a gente pensar que a menor parte do sistema administrativo brasileiro, ela vai ser de escolha. A grande maioria tem uma relação vinculada à legislação. Então, pouca margem de escolha sobra para o gestor, para ele decidir onde ele vai aplicar, que prioridade ele vai ter, e tem que ter esse espaço, porque nós temos uma política representativa que vai se fazer também por meio da eleição de prioridades. Mas nós temos a vinculação à lei como um grande carro do nosso sistema administrativo. Então, vai estar previsto lá o que vai ser gasto mês que vem, o que vai ser gasto no último trimestre, o que foi arrecadado e gasto no semestre anterior e assim sucessivamente. Então, isso é um espaço muito rico para o cidadão poder procurar, e é interessante dizer que não é só formalmente que a informação está lá. Ela também aparece de um modo inteligível para quem está lendo, porque o cidadão não tem a obrigação de saber o nome técnico ou os termos procedimentais. E então, a gente, de certa forma, traduz no portal de uma forma que ele consegue acessar e chegar na informação, mesmo se ele nunca tenha trabalhado com a administração pública, para ser realmente acessível ao contribuinte e ao nosso grande finalístico, assim, que é o setor da sociedade. Politicamente, o controle dos cargos de confiança ou dos cargos de função gratificada, FGs, né? Também sempre foram acompanhados com aquele interesse dos partidos que compõem a chamada base aliada de governo, né? A base de governo. E esse é aberto total, com certeza, ali, né? Todos os nomes, lá. Valor, a equivalência, a relação a CC, o que remete a um outro controle também, que é da efetiva participação, efetiva prestação do serviço, né? Com certeza, porque tu tem lá denominado o nome, tu tem tudo aberto, de modo que as pessoas saibam quem são os servidores, quem assume a chefia de algum setor, quem presta assessoramento, quem devia estar em qual lugar, em qual horário. Isso tudo é controle, e a gente chama de controle social justamente por ter essa face voltada à população. Outro também que repercute muito, pelo menos a gente do lado da imprensa acompanha, é o das licitações, que inclusive consta o registro ali de acessos, né? Com certeza, por número exemplo, de acessos. Que consultaram, buscaram informações, exatamente, as retificações necessárias, todas, né? E isso um requisito muito antes da lei de acesso, ainda de 93, da 8666, que é a lei de licitações, que prevê uma publicidade, mas que tem que ser uma publicidade eficiente, porque a gente sabe que na era da informação, na era das redes, a gente não pode dizer que publicidade eficiente é colocar um edital pendurado lá na parede da prefeitura, num corredor que ninguém tem acesso. E como era aquele calhamaço de Sim, papel que exatamente, ficava, né? aquela imagem tradicional do hall das prefeituras cheio de publicações. A gente ainda coloca as publicações no átrio da prefeitura, mas a gente tem muito mais o site e o portal como espaço de efetiva comunicação daqueles atos que a gente faz e das licitações como inclusive um requisito de validade do processo, né? Sem isso a licitação é inválida. Para trazer o testemunho de uma que eu acompanhei de início até agora, quando foi sacramentado pelo prefeito, essa da perimetral. Sim. Leste, lá do minuano que vem até aqui, a universidade vai cortar por dentro. Todas as etapas abertas, desde a modalidade de contrato até o recurso, fase recursal, esgotados os prazos, todos ali de uma maneira aberta. Cada um dos atos até chegar. De modo a qualquer um interessado, e aí o interesse pode ser
teórico, científico, político, cidadão, qualquer espécie de interesse, vai poder acessar e vai poder ter esse acompanhamento de uma maneira bastante fácil. E os participantes, as partes interessadas atuam fortemente, né? Com certeza, sem dúvida Isso nenhuma. é muito interessante sob esse ponto de vista, permitir essa democracia de participação. Outra questão que é muito interessante na sua área aí é da ouvidoria. Sabe que nós trabalhamos aqui na TV e em rádio e são veículos que são sempre ouvidores informais São, com certeza. da sociedade. Vocês né? são também nosso canal de controle. Desde a lâmpada que está queimada, ao cemitério, o buraco, etc. e tal. Como é que está o trabalho da ouvidoria? Esse também aparece dentro da sua área, Aparece, também foi avaliado como um dos critérios que foram cumpridos, uma vez que disponibiliza esse canal. E eu sempre digo que é uma das faces mais bonitas do trabalho da controladoria, porque é a face que se volta de fato ao usuário. Porque ninguém melhor do que quem está indo no posto, quem está indo na escola, quem está usando um determinado equipamento do bairro para nos dizer como aquilo está. Então é uma ferramenta interessante para o cidadão e para a gestão. Porque daí nós temos esse retorno e é uma forma de controle efetivo. Então a gente tem 4 canais, a gente tem a ouvidoria presencial, que nós estamos lá no horário de expediente, no horário de expediente externo, que vai das 7h30 às 13 horas, no 4º andar lá da Prefeitura do Centro Administrativo, na Venâncio Aires, que a nossa equipe da ouvidoria está lá treinada para acolher as pessoas, ouvir e fazer o registro, que pode ser denúncia, reclamação, elogio também, por que não? Sim. E todas as espécies de informações que necessitam que sejam prestadas. A gente ainda tem um 156, que é o telefone, que pode também ser o canal de contato, e a gente tem 2 instrumentos no site, tanto o protocolo da ouvidoria, que a pessoa vai ali e registra a sua dúvida, o seu pedido, ou o ESIC, que também é um sistema ligado à ouvidoria, que é o sistema de escuta do cidadão, que também tem ali um formulário eletrônico para ser preenchido. E nós estamos com um crédito muito interessante, porque nós damos resposta, conseguimos de uma maneira satisfatória dar o retorno. Então isso pra gente, às vezes tendo que dizer até não, né, que também é papel, mas a gente consegue dar esse retorno e isso nos deixa bastante satisfeitos. Isso deixa também o participante do processo, né, satisfeito. Sim, aquela sensação que tem alguém do outro lado da linha, que tem alguém que vai... Estabelece o diálogo, Exato, exatamente. A corregedoria, ela trata mais das questões da atitude, das relações éticas. Isso, exatamente, da conduta. Exato, dos servidores, exatamente. E a do controle interno. A gente fala em controle interno, fica pensando, é a medição de recursos de eficiência, de combustível consumido, como é que é isso? Isso, o controle interno, ele é o braço de auditoria de dentro do município para ele mesmo. Então, antes mesmo do Tribunal de Contas vir olhar as nossas contas, o andamento das nossas contratações, o gasto dos nossos valores, nós internamente já fizemos isso. Então, esse acompanhamento, ele é prévio, ou seja, antes dos atos se realizarem, o acompanhamento acontece, durante a realização dos atos também, e posteriormente a gente segue acompanhando. E aí, qualquer ação, qualquer conduta que fale de propriedades, bens públicos, recursos humanos também, tudo isso que nós, enquanto município, precisamos mobilizar para trabalhar, nós temos que mobilizar de forma eficiente. O controle interno dá uma ajuda nesse sentido, não só com braço de fiscalização, mas também propositivo. No sentido de melhorar processos, de junto com a Procuradoria-Geral olhar o aspecto de legalidade, para que os atos não aconteçam se eles não têm legalidade para isso, porque às vezes a gente vê que um ato não deveria ter acontecido depois que ele já aconteceu, depois que ele já despendeu recursos, depois que ele já não gerou o resultado que deveria gerar. Vai gerar prejuízo político também. Então antes disso a gente tenta entrar enquanto controle interno bastante técnico, de assessoria, nesse sentido. A gente tem uma equipe lá com advogados, com auditores, com contadores, para trabalhar nesse sentido. É a pergunta que eu ia fazer, para encerrar, como é que é a equipe aí? A equipe ela é multidisciplinar e ela vai se formar com agentes administrativos, mas ela vai ter também esse corpo técnico de auditores, fiscais, controladores, o controlador geral, e advogados e auditores. Então a gente acaba atuando em várias frentes, sempre contando com as secretarias específicas. Eu preciso de um relatório de engenharia, eu vou contar com o setor de engenharia, de informática, a mesma coisa. Então a gente consegue ter esse trânsito dentro da prefeitura graças ao reconhecimento das secretarias para o controle interno. A fase atual que o país atravessa, tentando lutar contra a corrupção, tem mostrado quão eficientes podem ser, desde que devidamente ouvidos pelos gestores, esses órgãos, esses controles. Com certeza. E tudo que a gente falou aqui
no fim das contas, é instrumento de combate à corrupção. Sim. A transparência, a ouvidoria, a controladoria, a corregedoria, todos esses trabalham de modo a ir ao encontro do acompanhamento dos atos para que não haja qualquer forma de leniência, qualquer forma de ação prejudicial. Então, com certeza, no fim das contas, o próprio prêmio de 100% de itens atendidos nos dá uma convicção de espaço de controle para também o malefício da corrupção não se estabeleça aqui no nosso meio. Para encerrar, há também um trabalho tão técnico assim, necessidade de difundi-lo entre as partes, né? Sim. Estar constantemente em reunião, conversando. Exatamente. Nós temos dentro das secretarias... Com os líderes. Exatamente. Nós temos dentro das secretarias servidores que ocupam o cargo de gerente setorial. Os gerentes setoriais são braços do controle interno dentro das secretarias. E os fiscais de contrato também, além dos secretários, né? Porque os secretários, confiando no nosso trabalho, nos autorizam a essa inserção dentro das secretarias. Certo. Então, a gente treinando e difundindo essa técnica de controle, de gestão de riscos, a gente forma rede, porque a gente não consegue estar em todos os lugares. Exatamente. Mas, através desses braços, a gente consegue ter resultados eficientes, como esse aí da transparência. Controladora-Geral do município, doutora Carolina Salve-Glisovski, obrigado por ter vindo e conte conosco também aqui para dar mais visibilidade e transparência através da nossa tela da TV Santa Maria. Muito aqui também. obrigado, vocês têm um papel fundamental nisso, né? Porque também são nossa voz e nossos ouvidos. Então a gente agradece muito, tá bem? Até o nosso próximo encontro!